corpo, como por exemplo a pelve, é necessário inicialmente a quilovoltagem, mesmo porque o cabelo que você for usar para fazer um punho não vai ser suficiente para penetrar todas as estruturas presentes na pelve, impressionar o filme radiográfico e ter como resultado uma qualidade boa de imagem. Qualidades desejáveis numa radiografia. Uma boa imagem requer boa definição de contorno, a qual a função de ambas as qualidades. Contraste, que depende da densidade radiográfica, e ele será adequado quando todas as densidades radiográficas forem visualizadas. E a nitidez da imagem, que consiste em eliminar o movimento do objeto, ou seja, eliminar o movimento daquela parte, daquela região que vai ser examinada. Por isso é muito importante manter o paciente quieto e usar o menor tempo de exposição possível para uma exposição adequada. Topografia do crânio. Para a realização de incidências do crânio e face, é necessário o uso de alguns marcos e linhas de posicionamento, que são marcos e planos corporais. Temos essa linha aqui, que está indicando o plano médio sagital, que é o plano que divide o corpo em duas metades, direita e esquerda. E esse plano médio sagital, ele é muito importante para o posicionamento do crânio ou face, porque para toda incidência, como por exemplo a peia, perfil, PA, esse plano, quando o paciente estiver corretamente posicionado, ele ficará perpendicular ou paralelo em relação ao plano do fio. Temos aqui a linha interpupilar, que é a linha que conecta as pupilas ou os cantos externos dos olhos dos pacientes. E toda vez que a cabeça do paciente estiver posicionada em um perfil verdadeiro, essa linha interpupilar ela estará rigorosamente perpendicular em relação ao filme radiográfico. Temos aqui a crista superciliar, também conhecida como arco superciliar, que é a crista óssea que fica de frente acima de cada olho, e ligeiramente acima dessa crista existe um sulco ou depressão denominado sulco supraorbitar. Temos aqui, nesse primeiro círculo, a região que indica a glabela, que é uma área lisa e triangular, ligeiramente elevada, situada entre as sobrancelhas, um pouco acima dela e acima também do septo nasal. Abaixo temos o násio, que é a depressão na ponte do nariz, e anatomicamente o násio é a junção dos ossos do nariz com o osso frontal. Um pouco mais abaixo temos o acante, que é a linha média entre o septo nasal e o lábio superior. Temos também o ângulo ou gônio, que refere-se ao ângulo posterior e inferior localizado em cada lado da mandíbula. O ponto mentoniano, que é essa área triangular, plana projetada para frente como queixo, e esse queixo visto de frente, essa linha média dele é denominada ponto mentoniano. Marcos na superfície. Nessa imagem perfil, podemos ver alguns marcos que eu acabei de citar, como glabela, násio, acante, ponto mentoniano e ângulo, ou gônio, e observamos que a orelha, ela também é utilizada como um ponto de referência muito importante. Temos o topo da inserção da orelha, que refere-se à fixação superior da aurícula, que é a porção externa da orelha. E esse ponto ele é muito importante porque ele fica ao nível da crista petrosa. A crista petrosa é a região onde são localizados os órgãos responsáveis pela audição e pelo equilíbrio, como por exemplo os ossículos do ouvido e outras estruturas. Temos a orelha, ou pavilhão auricular, que é toda essa estrutura que é formada por cartilagem, e essa pequena estrutura denominada trago, que também é formada por cartilagem e cobre a abertura da orelha. Marcos da órbita. O encontro das pálpebras superiores com as pálpebras inferiores são denominadas cantos. Temos aqui o canto interno, que é o ponto de encontro entre as pálpebras com o nariz, e lateralmente temos o canto externo. Na porção superior da órbita, temos a margem supraorbitária, e na porção inferior temos a margem intraorbitária. E nessa região lateral mais próxima do canto externo, temos a margem orbitária médio-lateral. Linhas de posicionamento. As linhas de posicionamento são muito importantes para o estudo radiográfico do crânio. E essas linhas elas são formadas pela conexão de alguns marcos de posicionamento, que eu acabei de citar, com o meato acústico externo. Aqui é o meato acústico externo, e ele é a abertura do canal externo da orelha, e o ponto
central dessa abertura é denominado